O desemprego no Brasil atingiu a casa de 12 milhões de pessoas. E para falar sobre os efeitos psicossociais desse drama para muita gente, que é o desemprego, a Rádio Inconfidência convidou a psicóloga Patrícia Pinto de Paula, que é professora da PUC de Minas Gerais e psicóloga especializada em saúde pública e saúde do trabalhador. Patrícia, primeiramente um bom dia para você. Bom dia. Bom, o desemprego normalmente tem um efeito devastador para a pessoa, especialmente, Patrícia, quando ela é pega de surpresa, né, tem a questão da diminuição da renda e toda uma série de consequências. Como é que você, para iniciar a nossa conversa, né, como é que você caracteriza, define essas consequências para o cidadão ou para a cidadã que acabou de perder o emprego? Esse é um tema extremamente relevante pelo momento, né, atual, tanto do mundo quanto do nosso país. Porque o desemprego é a situação indesejada, às vezes imprevista, ou até mesmo no momento em que a própria empresa, o próprio empregador já vai indicando, mas no dia e no momento do desligamento do funcionário, da funcionária, é um momento que sempre não traz um conforto. Bom, e o que significa estar desempregado? Primeiramente, a perda da renda mensal, porque o empregado tem o ganho mensal. E na medida em que se corta o vínculo empregatício, essa perda é uma perda de salário. E aí tem uma situação econômica para o cidadão que ele vai ter que lidar com a falta daquele ganho mensal. E como nós sabemos que vivemos em uma sociedade onde não existe almoço de graça, a perda econômica é uma perda significativa e que tem efeitos na sobrevivência, na manutenção da vida. Isso para todos, independente da faixa salarial. Essa é uma perda concreta, palpável e imediata. E há perdas não visíveis num primeiro momento, que aí sobre esses temas que eu vou falar logo na sequência, que são temas prioritários para o campo da psicologia e das demais clínicas sociais do trabalho, que diz respeito a efeitos psicossociais. Né? O desemprego, ele também gera uma perda de relações sociais entre colegas de trabalho, entre a própria hierarquia da empresa. E nesse trabalho, ele é uma fonte central de sustentação, de reconhecimento para o cidadão. E aí a pessoa, quando ela perde o emprego, ela perde esse lugar social, que é muito das vezes é como inclusive nos apresentamos no nosso dia a dia. Por exemplo, quem é você? É muito prazer, eu sou Patrícia. Com que você trabalha? Eu sou Patrícia, professora, pesquisadora. Ou seja, o que se faz e onde trabalha compõe a nossa identidade no campo social. Né? E a perda do trabalho, a perda do emprego, não do trabalho, mas a perda do emprego, perde-se esse lugar da convivência cotidiana, de reconhecimento, e também perde-se essa identidade social. E aí isso tem um efeito mais prolongado, que vai demorar um pouco, né, um tempo um pouco maior, para aparecer as consequências, e que são tão graves quanto a consequência econômico-financeira. Agora, Patrícia, quais são essas consequências e como lidar com elas da forma mais adequada possível? Esse é um ponto de grande desafio, Anderson, porque o que acontece é que as consequências psicossociais, elas são desencadeadas em relação ao desemprego, à perda do emprego, e elas fazem os sintomas no desempregado, né? E aí tem uma particularização
desses efeitos. E o que é importante quando você me pergunta sobre o que fazer, né, diante dessas consequências, primeiramente é a pessoa ter consciência que passamos por uma crise internacional, passamos por uma crise nacional em relação ao movimento econômico, e isso tem efeitos no número de empregos e, por consequência, quando a crise ela se torna fora de controle das gestões das empresas, torna também uma consequência no número de pessoas que vão ficar ou empregadas ou desempregadas. Então, necessariamente, é importante ter a consciência que a culpa de estar desempregado não é necessariamente particular. Ela também pode ser particular, mas ela fundamentalmente tem a ver com o momento econômico. Então, o que eu estou querendo chamar a atenção é para um processo que tem que ter a consciência para se fazer uma desculpabilização de que se eu perdi o meu emprego, a culpa é minha. Não somente. Pode até ser por questões do meu desempenho, mas é também e sempre por uma questão de gestão da empresa e por um contexto econômico, financeiro, seja da cidade, do estado ou do país, e no nosso caso, além do país, do momento histórico, sócio-histórico que a gente vive. Agora também não deixa de ser, em alguns casos, vamos considerar assim, porque são muitos casos, são variantes, né, sobre esse assunto que a gente está tratando. Não deixa de ser, Patrícia, um momento de autoavaliação, de reavaliação, de reforma de conceitos também, enfim. Perfeito. Quer dizer, é próprio de qualquer que seja o momento de crise, tornar, dentre das múltiplas variáveis, como você muito bem disse, o que é possível aprender e transformar. Né? E aí, para as pessoas desempregadas, é fazer desse momento difícil, como nós dizemos, né, anteriormente, mas também fazer desse momento difícil um momento de potencializar mudanças. Porque o que tange, então, o que foi dito anteriormente é que o desemprego tem uma variável, tem uma causa econômico-financeira, tem uma causa da gestão da empresa e tem uma causa que também passa pelo desempenho do funcionário, da funcionária. Então, o que é importante é que, em relação a essa terceira gama, essa terceira dimensão das variáveis, o que tem a ver com o meu comportamento, com as minhas escolhas, com as minhas atitudes, que eu posso fazer diferente. Inclusive, Emerson, a atitude de: será que essa é a profissão que eu realmente me identifico? E será que é essa a função que eu realmente sou mais feliz e poderei desenvolvê-la melhor? Ou seja, fazer uma reflexão, uma autocrítica, tanto no âmbito dos comportamentos, das decisões, no dia a dia do trabalho, quanto também no âmbito, na dimensão de que profissão é essa que eu estou vivenciando e se não chegou a hora de eu mudar. Tanto meus comportamentos, minhas atitudes, minhas decisões, como, se for o caso, mudar até mesmo de profissão. Patrícia, para encerrar, como as pessoas dizem no popular, né, depois que a bomba estourou, que a casa caiu, a pessoa perdeu o emprego, tem que encarar essa situação de perda de renda, como você explicou. E aí são várias situações, mas, por exemplo, o pai que não vai poder dar o brinquedo para o filho quando chegar aquela data, quando chegar o aniversário, aquele cidadão que está entrando num relacionamento não vai poder convidar a namorada para jantar e vice-versa, né? E outras situações, né? De repente aquele churrasco, aquela viagem com os amigos que vai ter que ser cancelada ou adiada, enfim. A pergunta é a seguinte: como os familiares e amigos também podem ajudar a pessoa que perdeu o emprego? Ótima questão, porque é isso. Quando eu falava das diferentes dimensões do emprego, e a pessoa desempregada, ela tem uma mudança radical no seu próprio dia a dia.
Então não tem mais que tomar o café da manhã correndo, aprontar, se arrumar para ir ao trabalho. E também tem a perda das relações, né? De amigos, de colegas de trabalho. Se forem colegas, amigos, os contatos permanecerão. E principalmente agora com a questão da família, né? A família é esse ponto de referência sempre. Então, tanto amigos quanto a própria família, os familiares, é importante reconhecer que a pessoa desempregada, ela vai ter que mudar o padrão de vida. O que é o padrão de vida na sociedade capitalista? O padrão de consumo, os bens de consumo. E aí entra tanto a dimensão particular da pessoa ter que reaver o seu dia a dia, diminuir os custos, quanto também os demais que convivem de próximo ou no seu cotidiano, também colaborar nesse reconhecimento. Quanto a filhos, crianças, o que é importante é ter uma conversa bem sincera, bem clara, bem direta. Criança tem um pensamento infantil e pensa, e é inteligente, vai compreender. E quanto aos demais conviventes que a gente compartilha o cotidiano, é isso, é também ter uma conversa clara de que a vida, enquanto estiver desempregado, será uma vida de outro nível de padrão de consumo. Vivendo e aprendendo, mas fundamentalmente aprendendo que a causa do desemprego não necessariamente é por culpa do desempregado apenas, é que esse momento de crise pode ser um momento de ressignificar e fazer uma nova trajetória na vida. Sempre somos sujeitos de escolhas, isso que não se pode perder de vista. E se os laços, né, tanto familiares quanto de amizade, forem laços fortes, a questão material será superada, não é, Patrícia? Para a gente encerrar mesmo, de fato. Exatamente. E como eu disse, né, tanto a criança com seu pensamento infantil vai compreender, papai ficou desempregado, mamãe ficou desempregada e agora não dá para poder consumir, comprar como era antes, como também as demais pessoas, né, fora desse núcleo familiar, a família ampliada, como também os amigos. Agora, quem não for amigo de verdade não vai nem querer compreender e menos ainda colaborar, né? Portanto, a situação do desemprego, primeiramente, então, para a gente concluir, saber que o desemprego não é causa, não é culpa, não é responsabilidade exclusivamente do indivíduo e que as pessoas próximas devem saber da situação do desemprego para que possam colaborar, inclusive em relação às demandas. E colaborar também, porque quando o laço social de amizade é um laço de coração, de afeto, ele não depende só do financeiro. Ou seja, não é hora de esconder a situação de desemprego. É hora de anunciar para quem seja significativo para você, para que você possa superar, como a própria pergunta nos já indica, né? É um momento de superação. Obrigado. Essa foi a psicóloga Patrícia Pinto de Paula, que é professora da PUC Minas e psicóloga especializada em saúde pública e saúde do trabalhador. Reportagem Emerson Rodrigues.